Boa, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na manhã do gato? Bom, vamos lá então. Seguinte, vamos trabalhar agora a nossa apostila 2. Alguns de vocês me falaram que está com dificuldade, então vai esse vídeo extra para a gente tentar ajudar vocês, beleza? Eu vou desenvolver aqui as questões e, claro, vou tentando mostrar com algumas imagens com a nossa linha de raciocínio aqui para fazer os exercícios, beleza? Tudo bem? Então vamos lá rapidão, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês. Então, ó, tem que entregar a apostila amanhã, hein, quebra? Se liga, dá uma olhada nisso aí antes. Então é o seguinte, o que foi a Revolução Industrial? A gente falou bastante sobre a Revolução Industrial, a mudança que ocorreu, e aí, para tentar responder essa aqui, olhando as nossas alternativas, eu vou começar a trabalhar lá do início. Para falar de Revolução Industrial, então, eu preciso passar por modos de produção. Como que era a produção antes da Revolução Industrial? A primeira forma de produção antes da Revolução Industrial foi essa produção aqui artesanal, beleza? Onde você tinha um cara, geralmente um cara mais velho, que era o dono da oficina, firmeza? Esse tiozinho aqui. Esse maluco aqui, ele está ensinando este aqui, que é o oficial. Então, esse cara aqui está aprendendo com esse senhor. E esse menininho aqui, se você está olhando, ele parece bem mais novo. Ele está, digamos, na espécie de um aprendiz bem jovem. Ele vai passar por todo o processo que esse aqui um dia passou. Firmeza? Então, nós temos aqui uma oficina da Idade Média, onde você tem um trabalho artesanal, os caras fazem tudo à mão, você vê um cara ensinando ao outro. Provavelmente esse cara, ele tinha todo o controle sobre a produção, era ele quem sabia qual é a velocidade, como ia ser feito. Esse cara sabia fazer todo o produto. Isso é uma sapataria. Então o humano sabia fazer o calçado, o cadarço, cortar o couro, fazer o tratamento adequado. Provavelmente ele sabia também o preço que ia se vender. Então com esse cara aqui, ó, esse senhor aqui, ele era o dono. Era ele quem decidia a velocidade da produção, certo? Aí as coisas foram evoluindo ao ponto de você ter agora uma manufatura. As coisas ainda são feitas artesanalmente, quer dizer, com a mão. Só que nós temos uma divisão de trabalho agora. Se você reparar nessa figura, você tem várias pessoas trabalhando. Então, cada pessoa vai ter uma função dentro dessa oficina, certo? Na outra imagem, na verdade, nós temos 3 pessoas, mas não há uma divisão de trabalho. É um aprendendo a fazer com o outro todo o trabalho. Aqui não. Aqui é uma divisão. Cada um vai fazer uma coisa. Um corta, um mede, o outro costura, um trata o couro. Então você tem uma divisão do trabalho que vai aumentar a produção. Beleza? Essas duas formas que a gente acabou de ver ainda são formas artesanais. São feitas através de um trabalho manual. Mas tudo muda na Inglaterra quando vem a introdução da máquina na produção. Então o que vocês estão vendo aqui são o quê? Máquinas, teares industriais que estão produzindo então tecidos. A introdução das máquinas na produção vai gerar uma revolução. Por isso o nome Revolução Industrial. Surge a indústria, onde eu vou ter o contato, vou ter uma divisão, do trabalho entre seres humanos e máquinas. Num primeiro momento, a Revolução Industrial ela vai ocorrer na Inglaterra, como a gente já falou, por os motivos que também a gente já conversou bastante. Lá na Inglaterra tinha dinheiro, porque tinha feito bastante comércio, tinha um desenvolvimento tecnológico, porque havia uma aceitação de você tentar buscar novas fontes científicas, então não ficava só naquela coisa religiosa, você tinha um desenvolvimento da ciência, um estímulo a isso. O governo inglês estimulava a produção científica, a busca por novas experiências, e dessa forma começam a surgir máquinas, novas fontes de energia, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter uma mão de obra sendo explorada. Num primeiro momento, a gente já conversou, mulheres e crianças são muito exploradas na Revolução Industrial, certo? Muita criança morre, muita mulher morre, os salários eram baixos. A população inglesa ela vai migrar da zona rural para a zona urbana para procurar emprego nas indústrias e a gente vai ver que muita gente disputando a mesma quantidade de empregos vai gerar uma exploração do trabalhador porque o salário vai abaixar muito,
Beleza? Tudo bem? Ao mesmo tempo que eu vou ter uma modificação no cenário. As cidades inglesas vão passar por uma modificação imensa. Olha esse cenário. Você dá para ver, nossa, olha a tecnologia, tá? Você ainda tem uma coisa meio atrasada ainda, que é essa questão dos cavalos sendo usados. A Revolução Industrial vai mudar isso também. Os meios de transporte e de comunicação vão se desenvolver muito. Surgem os trens, os navios a vapor, porque não adianta eu produzir se eu não conseguir entregar essa mercadoria, se eu não conseguir vender ela. Então a mercadoria precisava chegar no seu mercado consumidor o mais rápido possível. Por isso, a gente vai ter um desenvolvimento muito grande do transporte. Mas também temos alguns problemas. A gente já falou, exploração da mão de obra infantil, feminina, salários baixos. O trabalhador vai trabalhar muito, certo? 16, 18 horas dentro da fábrica, sendo agredido, sem direito nenhum. E aí temos a questão também da poluição, a alteração do cenário, certo? Essa alteração do cenário ela é legal, olha, desenvolvido, tá? Mas ao mesmo tempo ela traz algumas coisas que a gente está sentindo, a gente sente o resultado hoje, né? As consequências, que são o aquecimento global, você tem a falta de água potável em algumas regiões, a seca em algumas regiões, o alagamento em outras, e isso é tudo em função de um desequilíbrio causado pela poluição trazida aqui, né, nesse primeiro momento da Revolução Industrial. Hoje as indústrias elas devem seguir um protocolo para evitar poluir tanto, né? É óbvio que não é como era quando surge a indústria na Inglaterra, mas há uma alteração do cenário muito grande. As cidades crescem muito sem planejamento e isso vai ser um problema, certo? Porque desigualdade, violência, você tem gente trabalhando, gente não trabalhando, gente desempregada, gente empregada, as pessoas vão ver essa desigualdade, você vai ter gente que não vai concordar com isso e vai acabar cometendo os atos infracionais sempre. Ladrão, assaltantes, violência de gente que bebia demais, também concentrada nas cidades, você vai ter um consumo de álcool muito grande, certo? Beleza? E, portanto, a nossa primeira questão aqui, ó, que foi a Revolução Industrial, um conjunto de mudanças profundas no modo dos humanos de viverem, se relacionarem e produzirem mercadorias. Tudo bem? Na mãe do gato? É nóis. Qual foi o primeiro país? Qual o país pioneiro da Revolução Industrial? Já falei as 14 vezes hoje. Então, Inglaterra, firmeza? A França, Estados Unidos, Rússia nem tanto. Elas vão participar da segunda Revolução Industrial, que vocês vão ver no final do ano, se a gente chegar lá. Bom, a Revolução Industrial favoreceu o desenvolvimento do... Qual tipo de sistema foi favorecido? Que gaguejada, hein? Qual tipo de sistema foi favorecido com a Revolução Industrial? Meus senhores, é o sistema que privilegia quem tem capital. Quem tem dinheiro investe, consegue fazer mais dinheiro, certo? E aí, quem tem uma grana, que geralmente era a burguesia industrial aqui, ia investir na indústria e ia usar a mão de obra do trabalhador. O trabalhador ele tem o que para explorar? Tem dinheiro? Não. Tem o quê? Tem a sua força de trabalho. E é isso que ele vai usar. Nesse sistema aqui, que é o nosso capitalismo, que nós vivemos até hoje, é que se desenvolve a Revolução Industrial. Beleza? E, consequentemente, o capitalismo vai ganhando cada vez mais força, cada vez mais força. O capitalismo não é mais industrial, é um capitalismo hoje bem diferente do que nós temos quando ocorre a Revolução Industrial. Firmeza? É nóis? Vamos lá. Essa aqui é fácil. As primeiras máquinas eram produzidas na Inglaterra, as máquinas eram movidas a vapor. Até então as máquinas eram feitas basicamente de madeiras, só que com o aumento da produção e desenvolvimento de tecnologias energéticas, não é mais vapor. Aí você vai ter outros tipos de energia, elétrica, a energia à base de combustíveis de petróleo. Essa necessidade levou ao aperfeiçoamento do conjunto de tratamentos físicos nas máquinas. Quer dizer, o que eu tive que melhorar nas máquinas para que elas ficassem mais resistentes, beleza? Eu tive que fazer as máquinas à mão
Eu tive que fazer as máquinas com uma divisão entre homens e máquinas. Isso aqui está complicado, hein? Eu tive que desenvolver o uso dos metais. Eu fiz as máquinas também de uma forma mais artesanal, ou eu desenvolvi um sistema religioso chamado puritanismo. Nossa, que viagem! Tem algumas alternativas aqui que é muita droga. Meus senhores, aqui sem sombra de dúvida, o que ajudou, o que precisou ser desenvolvido para que as máquinas tivessem um rendimento melhor foi a metalurgia, que é o quê? É você desenvolver a produção e o uso do metal nas máquinas, beleza? As máquinas passaram a ser feitas então com metal, qualquer tipo de metal, liga metálica mais resistente e maleável, para conseguir suportar a matriz energética. As máquinas de madeira, elas não aguentavam muito tempo, quebravam fácil, agora feito de metal era mais resistente, né? Beleza. E vamos lá. Essas duas últimas questões, muita gente falou, ah, professor, parece geografia. Realmente, está muito próximo de geografia. Beleza? Então vamos lá. Território. Meus queridos, você vai trabalhar somente as alternativas corretas aqui. Então você vai ler a 1, a 2, a 3 e a 4, ver qual não está correta e descartar ela. E aí você vai marcar aqui quais estão corretas, beleza? Território brasileiro. A gente fala sobre um espaço soberano reconhecido internacionalmente, quer dizer, o território brasileiro é um espaço onde tem um governo e os outros países falam, não, olha, aquele governo ali é o governo brasileiro. Então, está certa, né? Os limites do território podem ser bem definidos ou não muito claros. As fronteiras podem variar de acordo com o espaço em análise. Né? Território? Pode ser, né? Você vê um indígena falando, ah, esse território é meu. Aí chega um cara do governo falando, não, esse território não é seu. Então, nós temos conceitos diferentes de territórios. Beleza? Tá certo, será? Vamos ver. Na geografia, é um consenso exato sobre o que seja o conceito básico de território. Esse conceito é único para todas as análises espaciais, sociais e territoriais. Quer dizer, de acordo com essa frase, território é uma coisa só e acabou. É aquele pedacinho e não tem mais. E 4. É possível entender o conceito de território como sendo o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder? É o que a 1 falou. Você tem um território, certo? E dentro desse território as pessoas reconhecem que existe um governo, um povo, uma nação, uma cultura. Dessa aqui, só tem uma errada. E é essa aqui, a terceira. Por quê? Porque não existe só um conceito de território. Existem territorialidades. Por exemplo, vamos dizer nós aqui em Taubaté. Taubaté é um território, tem lá um território, não tem? Tem. Mas existem vários territórios dentro de Taubaté. Qual é o seu território? Ah, mas eu moro aqui no Parque São Luís. Não é disso que eu estou falando. Existe um território onde eu frequento. Então, a minha cultura frequenta. Então, os caras do Parque São Luís, a rapaziada lá do Quirinim, a molecada que bate uma bola de domingo, lá no SEDES. Então, vocês estão percebendo que existem vários territórios dentro de um território? E que você faz parte de vários territórios. Eu faço parte lá da Escola do Areão, mas ao mesmo tempo faço parte de uma outra rapaziada que bate uma bola. Então, existem territórios diferentes. Não existe só um conceito de território. Firmão? Certinho? E aí, vamos para a saideira. Significa uma união entre o mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação entre si. Quer dizer, o povo se sente juntos, de uma coisa só, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Ó, até cuspi. Esse fragmento explica um conceito importante de análise espacial. Que conceito é esse? Qual conceito ele está falando? De um conjunto de pessoas que estão ligadas por uma cultura, por um idioma, por práticas sociais. Está falando de um estado? De um povo? De um território? De uma nação? Ou de um país? São coisas diferentes, sim. Um estado é um governo de algum local, de um país.
Um povo, olha, um povo, pode ser um povo, sim. Só que um povo pode ter dentro dele algumas separações, né? Um território, ué, mas território não são pessoas, o mesmo povo. Ó, a união de um mesmo povo, uma nação ou um país. Meus senhores, sem sombra de dúvida aqui, esse conceito está falando sobre nação, certo? Um povo, beleza? Que é parecido, porque nasceu no mesmo local, ele acaba compartilhando algumas coisas culturais. Nós temos uma nação aqui, a nação brasileira, mas, apesar de sermos diferentes, a gente compartilha o mesmo idioma, algumas práticas sociais, algumas culturas, que quer você queira ou não, você tem algumas culturas sim com outras partes do Brasil, certo? Ou senão você não os entendia. A gente consegue se entender e nós não temos a mesma cultura, vamos dizer assim. Eu venho de uma região diferente da de vocês. Vocês têm uma cultura diferente, mas algumas partes das nossas culturas, elas são parecidas. É isso que nos torna nação. Beleza? Firmão? Bom, essa daí, se eu não me engano, é a saideira. É essa mesmo. Então, eu espero ter ajudado vocês. Espero que a iluminação não tenha prejudicado tanto. E às vezes é até melhor não olhar a cara. Firmeza? É nóis, vagabundo. Aí, não esquece de colocar seu nome depois aí debaixo nos comentários do vídeo. Firmeza? Um abraço, espero que tenha ajudado vocês. Se cuidem, usem máscara. E nada de fluxo, hein, rapaziada? Se liga, Ramela.